aqueles mitos para continuar sendo ciência. É isso, possivelmente, que a ciência contemporânea está nos ensinando. E, portanto, os antropólogos têm que ter muito cuidado para saber de que eles estão falando quando eles se levantam contra o cientificismo, né? Porque eles podem estar, digamos, atirando, como é que se diz aquela expressão, batendo num cachorro morto, algo assim, né? Expressão grosseira, mas enfim. Aqui eu vou concluindo. As ontologias ameríndias que eu venho estudando há mais de 30 anos podem ser descritas como uma forma radical de politeísmo, ou melhor dizendo, no sentido teológico técnico, de monoteísmo, isto é, na admissão de vários deuses, uns dos outros e os próprios e tal, né? Mas um politeísmo aplicado a um universo que não reconhece nenhum criador transcendente. Isso me leva a perguntar, não sou o primeiro que fez essa pergunta, se o monismo cientificista moderno, quando eu falo moderno eu me refiro à modernidade, não à contemporaneidade, isso me leva a perguntar se o monismo cientificista moderno não é apenas o último avatar da nossa cosmologia monoteísta, né? Os nossos dualismos ontológicos radicam-se, por certo, nessa mesma fonte, pois eles derivam, em última análise, da diferença fundadora da nossa ontologia entre Criador e criatura. Nós podemos ter morto o Criador há algum tempo, Deus está morto, como nós sabemos, né? Ou alguns disseram. Mas só dispensamos o primeiro, o Criador, para continuarmos com a sua outra metade, né? A natureza, cuja unidade, homogeneidade e impassibilidade parecem se dever justamente ao Deus ausente, né? Ou seja, a transcendência da transcendência criou a imanência, né? E a natureza não é senão a sombra do Deus, a sombra una, a unidade da natureza não é senão a sombra do Deus que se retirou, né? Essa marca de nascença, me parece, pode ser vista em muitos dos nossos gestos modernos também, de repúdio a todo dualismo e toda dicotomia. Aí eu falo dos gestos contemporâneos, porque as nossas ontologias monistas, via de regra, são derivadas de alguma dualidade prévia e consistem na amputação, dialética ou a frio, de um dos polos, né? Em sua absorção e em sua absorção pelo polo remanescente. Ou seja, um monismo realmente primário, anterior e exterior ao grande divisor entre Criador e criatura, parece bastante difícil de atingir para a nossa cosmologia ocidental. E eu acho que se há alguma lição a tirar da ontologia ameríndia, que eu estudei, das ontologias ameríndias que eu estudei, é de que talvez o par conceitual relevante seja o que junta e separa ao mesmo tempo o monismo e o pluralismo. A saber, é a multiplicidade e não a dualidade o que realmente se constitui em alternativa à unidade. Porque virtualmente todos os ataques contemporâneos aos dualismos, que nós ouvimos tanto, sejam eles cartesianos ou outros, né, parecem sempre considerar que dois é demais. A gente só precisa de uma substância, um princípio, uma realidade, uma equação, né? Todos nós desejamos a grande teoria unificada, né, em que tudo seja redutivo a uma fórmula, um princípio, uma substância, né? Então, dois é sempre visto como demais. No que concerne às cosmologias indígenas que eu conheço, ao contrário, meu sentimento é que dois não é o bastante, né? Não dá nem para chegar a um por ele, na verdade. Os antropólogos são costumeiramente chamados de relativistas, né? Eu, por exemplo, sou um, né? Então, eles estiveram na linha de frente dos condenados ao paredão do racionalismo nas últimas guerras das ciências, né? Por crime, evidentemente, de irracionalismo frenético. Eu, pessoalmente, como se diz pessoalmente, eu não sou relativista, e muito menos universalista, me apresso a dizer, né? O meu problema com a noção de relativismo, ou com a oposição entre relativismo e universalismo, se deve aos conceitos que subjazem a essas noções e oposições. Em particular, os conceitos gêmeos de representação e de realidade. E meu problema com esses conceitos é a pobreza ontológica que eles exprimem, e uma pobreza que é característica da nossa modernidade, né? A ruptura cartesiana com a escolástica produziu uma simplificação drástica da nossa ontologia, ao propor apenas dois princípios ou substâncias, o pensamento inextenso e a matéria extensa, né? Divisão, como vocês sabem, muito instável, como atestam os incessantes esforços de separar as esferas de competência respectivas desses dois mundos, as violentas manobras de anexação recíproca entre eles, as complicadas propostas de mediação e de paz, né? A ausência e as inúmeras tentativas, desculpem, de identificação de um terceiro excluído, um entre dois capaz de reabsorver a diferença entre os mundos, né? Sem com isso restituir uma transcendência inicial. Então nós temos todas as proposições de terceiros mundos, terceiros estados entre dois,
o nem e assim por diante. Tudo isso traduz uma grande mal-estar com o problema que nós próprios criamos, né? Essa simplificação drástica da modernidade, da ontologia pré-moderna pela modernidade, continua com a gente. A modernidade começou com isso, né? Em suma, ela começou com a conversão maciça de questões ontológicas em questões epistemológicas, né? Isto é, em questões de representação. Uma conversão exigida pelo fato de que todo modo do ser que fosse inassimilável à matéria obtusa tinha de achar um lugar dentro do espírito, né? E a simplificação da ontologia levou com isso a uma enorme complicação da epistemologia. Uma vez pacificados os objetos ou coisas que foram retirados para o mundo exterior, silencioso e uniforme da natureza, os sujeitos começaram a proliferar e a tagarelar sem parar. Surgiram os egos transcendentais, os entendimentos legisladores, as filosofias da linguagem, as teorias da mente, as representações coletivas, as lógicas do significante, as teias do significado, as práticas discursivas, as ações comunicativas. É só escolher, né? E não esqueçamos da antropologia, essa disciplina que padece desde o berço de uma ansiedade epistêmica crônica, uma espécie de asma, né? Recentemente tornada aguda, né? Pois a nossa é a mais kantiana de todas as disciplinas, né? Uma disciplina que parece crer que a sua tarefa primordial é explicar como é capaz de conhecer o seu objeto, né? É possível conhecê-lo? É decente conhecê-lo? Temos o direito de fazê-lo? Quid juris, diria o Kant, né? Conhecemos ele realmente? Ou vemos apenas com um olhar distanciado, para falar como Levi-Strauss? Ou pior, como através de um espelho, um enigma, para falar como São Paulo, né? Parece que não há saída à vista para esse labirinto de fantasmas e esse pântano de culpa em que a antropologia se meteu recentemente, né? Nós começamos por ironizar os selvagens por fazerem isso, isto é, por confundirem representações com realidade, né? Agora acusamos a nós mesmos, ou melhor, a nossos colegas, de fazerem isso, de confundirem as representações com a realidade, né? E assim tememos mais do que tudo a dualidade que nós próprios criamos entre representação e realidade, né? E temos por pecado irremissível a mistura destes reinos ontológicos separados pelo maior de todos os grandes divisores, o divisor entre o corpo e o espírito, né? O empobrecimento continua. Nós deixamos para a mecânica quântica a tarefa de ontologizar e problematizar o dualismo estéril da representação e da realidade, né? A ontologia, como nós todos sabemos, foi anexada pela física, né? Mas essa problematização é feita dentro dos estreitos limites do mundo quântico, que é inacessível à nossa intuição, isto é, às nossas representações. Eis então que, com o mundo quântico, a subnatureza sucede à sobrenatureza na testa do império da transcendência, né? Do lado macroscópico das coisas, digamos assim, a psicologia cognitiva vem tentando estabelecer uma ontologia puramente representacional, isto é, uma ontologia natural da espécie humana inscrita em nosso modo de representar a realidade. Este seria o passo final, né? A função representativa seria ontologizada na mente, mas nos termos que a gente poderia chamar, na expressão inglesa, simple-minded, da ontologia da mente e da matéria, como duas coisas diversas, né? E o ping-pong continua, pelo jeito. De um lado reduz a realidade à representação, nós temos o culturalismo, o relativismo, o textualismo, o pós-modernismo, e o outro reduz a representação à realidade. E nós temos o cognitivismo, a sociobiologia, a psicologia evolucionária e assim por diante, né? Quanto à fenomenologia, e refiro-me, advirto, ao que os antropólogos costumam chamar por esse termo, quando o invocam, né? Ela parece funcionar como outra reverência envergonhada à epistemologia. A noção de mundo vivido, que os antropólogos tanto gostam, é pouco mais do que um eufemismo para mundo real para um sujeito, isto é, mundo representado, né? A realidade real ainda é a reserva cativa dos teóricos da gravitação quântica ou das supercordas, né? Naturalmente, reserva ainda largamente virtual, como todos sabemos, né? Eles têm apenas a concepção de exploração mineral, mas até agora não acharam assim realmente o veio. Mas se nós atentarmos para o que dizem os guardiães dessa realidade final, né, os físicos e matemáticos, nós ouviremos o que já é dito por eles há mais de 100 anos, né? Eu estou lembrando aqui do livro do Whitehead, o Science and the Modern World, que é de 1925, a saber, não há substância no coração da matéria, mas apenas forma e força, isto é, relação. O que vamos fazer então com as nossas ontologias materialistas, que nós antropólogos, nós da ciência da humanidade, volta e meia, nos receitamos a nós mesmos num processo de automedicação perigosíssimo,